É isso aí, meu povo. Sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições. Esse de número 22. Quem diria, Gabriel? Aos haters que não falaram que passaremos do 21, chegamos aqui. 22 programas e hoje comigo, meu amigo Gabriel também. Salva de palmas, produção. É o Gabriel aplaudindo o Gabriel. Muito bom. Gabriel, esqueci sobre sobrenome. Frasse, Gabriel Frasse. Gabriel, cara, que legal estar com você aqui. A gente tem caminhado aí, há o quê? 2 anos? Não muito mais do que isso. Acho que uns 2 anos, são uns 2 anos aí já. Uns 2 anos, né? E, bem, a gente vai conversar algumas coisas que surgem no nosso coração aqui, essencialmente a respeito dos desafios do plantador. Eu gravei há 6 anos atrás, 7 anos atrás, com o Douglas do Teologueiros, sobre plantação de igreja. Deu muito bom, assim, muita gente veio conversar com a gente. Depois gravei com o Matheus e aí eu acho que tem que ser um assunto recorrente aqui. Então cada um Legal. no seu momento. Antes da gente começar, se apresenta aí, fala quem é o Gabriel, um pouquinho da sua história, aquilo que você achar que é importante a gente saber. Bom, primeiro aí, honra estar aqui com você, Dani. Sabe que é sempre bom de estar junto, sempre, todo tempo que a gente tem junto é sempre muito bom, de muito esclarecimento e muita alegria. Bom, eu sou o Gabriel, sou novinho, né? Tenho 26 anos. Eu sou mais de 10 anos mais velho que você. Mais de 10, você é que é velho, né? Não sei o que sou novo. Tem isso, Vai. né? Sou pai da Ana Clara, esposo da Ana Beatriz. Já faço parte de uma comunidade, já lidero uma comunidade junto com 2 outros irmãos hoje em dia. Sou convertido / batizado desde os meus 14 anos, eu passei com 14 anos de idade. De lá pra cá, a minha vida eu diria que mudou muitas coisas em relação à mentalidade daquilo que é ser filho de Deus, eu diria. De lá pra cá as coisas mudaram bem. Você conhece bastante da minha história, mas eu tive mudança de comunidade no meio do caminho e o início de uma plantação de uma nova comunidade agora já basicamente desde o tempo que a gente se conhece, a gente está caminhando mais próximo, que são quase 2 anos aí que a gente está nessa plantação também já. Quando que a gente se encontrou? Veja só um pouquinho, senão eu vou ficar com um torcicólogo aqui, que eu já tô um pouco. Quando que a gente se encontrou a primeira vez? Então, a primeira vez que eu vim pra Doca... Foi aqui na Doca? Foi... Eu ainda estava na outra comunidade que eu frequentava. E eu vim um dia porque eu vi algum podcast, algum lugar, eu vi você, eu falei, putz, o cara tá aqui do meu lado. Lá do Morada, lá do Brunão. Lá, não, acho que foi antes, viu, Dani? Acho que foi lá com... Paulo Júnior. Com o Paulo Júnior, foi com o Paulo Júnior, acho. E aí eu vim aqui e falei, dá uns 15 da minha casa, né? É muito pertinho, né? Então eu falei, eu vou lá um dia no domingo, aí eu vim aqui, aí a gente conversou, tal, passou um tempão. Você e o Daniel. Eu e o Daniel, isso aí. Te dei o livro. Isso, aí você me deu os seus livros, eu li os livros e tal. Eu tava numa fase que eu tava naquele ímpeto. Né? É aquele momento que eu sempre falo que a gente sempre brinca que é o ímpeto do Salvador, né? Você descobre que você tá numa comunidade que você não concorda, assim, por certo ou errado, quem seja o certo ou errado da situação, você não concorda. Não compactua mais. Você não compactua, a sua mentalidade não tá de acordo com aquilo que tá acontecendo, você não é o pastor-chefe, mas você acha que de algum motivo, por algum motivo que só você acha naquele motivo ali, provavelmente é por um apego emocional, você vai conseguir mudar toda aquele arcabouço teológico já de muitos anos. E aí você percebe que o momento não vai dar certo. Eu tava bem nesse momento, assim, de que eu tava vendo que, cara, não vai dar. Eu já tava uns 2 anos, assim, que eu tava já conversando com muita gente e tal, então eu tava já quase na minha saída final ali da comunidade. Então quando você veio, você ainda frequentava. Ainda tava lá. Você ainda fez uma pergunta provocativa na época pra mim, alguma coisa tipo assim... Sem saber. Como que funciona? Não, te conheço. Maldade. Te conheço. Maldade no Como meu que funciona a unidade lá do corpo de Cristo? Alguma coisa assim. Você fez pra mim, tipo, pra eu já... Eu já sabia, já. Falei, entendi já o que ele tava querendo falar pra mim aqui. Eu já sabia já, e aí deu um pouco de tempo, aí eu me desligo dessa comunidade. Só que como a gente ficou muito tempo lá dentro, já discordando e pregando para as pessoas no meio do caminho, quando eu desliguei, eram 30 pessoas comigo também, né? E aí fica aquele processo de, bom, e agora? O que eu faço com essa galera que tá junto comigo? Que foi quando eu vim e falei, eu vou
conversar com o Dani pra ver, porque eu preciso de gente pra caminhar junto agora, pra entender o que eu faço. Porque se eu for pra algum lugar, talvez vão ficar um monte de gente perdida aqui, porque era muita gente que não tinha um arcabouço, que eu diria assim, pra eu poder soltar e falar assim, não, vai pra uma Cada um pra comunidade, onde quiser. cada um por si e Uhum. tal. Não dava pra eu fazer isso naquela hora. Você já se sentia responsável por essa... Me sentia de certa forma responsável, assim, por pelo menos uma parte das pessoas, eu diria. Tá. Aí E foi aí? isso. E aí eu venho, eu converso com você, a gente faz contato com outros irmãos, o Haroldo foi uma pessoa que foi muito presente, o Harold Walker lá com a gente também, teve com a gente. E a gente teve esse negócio de, não, vamos começar a reunir. Vamos começar a reunir só a gente, mas assim, a gente vai cada um para uma comunidade, vamos só ser um grupo que para se ajudar, não tem nada, aquela coisa de não é plantação de igreja, não tô plantando igreja, tal. Eu nunca esqueci, o Haroldo foi lá e falou, ó, eu falei, Haroldo, o que a gente faz? O que você acha que é a melhor forma que a gente fazer? Ele falou, ó, vocês já são uma igreja, cara. Não tem pra onde vocês vão. Vocês já são uma igreja. Agora vocês precisam só de Se organizar, se organizar, né? ter alguém pra vocês responderem, tal, e tudo mais. Foi aí que a gente começou a caminhar junto, eu e você, e a gente começou a caminhar com o pessoal lá também do Ticum e tudo mais. E aí Explica foi um isso. pouquinho, porque por mais que, assim, no meio da galera da comunidade, no meio da galera que fala muito da unidade, o Haroldo é bem conhecido, mas, assim, em outros ambientes, não muito. Então, fala um pouco do que é esse ministério. Assim, o Ticum, ele é um ministério que ele não é uma denominação, é igual o Sal da Terra, não é uma denominação, né? Então, ele é um ministério de igrejas aliançadas. Ele tem Igrejas independentes que andam igrejas independentes CNPJs independentes. Exatamente, são CNPJs independentes que caminham com uma mesma visão daquilo que é não necessariamente eclesiológica, mas obviamente por conta do alinhamento do ministério, assim Quais como são qualquer outro os fundamentos os básicos, pilares. os pilares? Eu diria que um fundamento muito forte é igreja caseira. Então, é a questão a igreja não é um prédio. A igreja é o corpo que se reúne e ela se reúne dependendo do prédio. e ela se reúne em volta de uma mesa. Então, igreja não são reunião. A gente fala que igreja não é uma organização, igreja é um organismo. Então, é uma coisa muito forte lá dentro, né? E foi uma coisa que a gente já tinha muito, eu já tinha muito isso de vivência com você. Então, quando a gente ouviu isso lá também foi muito marcante pra gente. Outra coisa muito forte é a questão de Israel. Israel é uma coisa importante, sobre Israel e o fim dos tempos, é uma coisa importante, oração por Israel e a questão de Israel. Tanto que o Ticum é um ministério que não é um ministério, tem o Ticum Brasil, mas tem o Ticum Global, que é um ministério global. Tá. E quem preside o Ticum Global é um judeu messiânico. Né? É um judeu. Então, é unidade não só entre os cristãos em si, é unidade entre judeus e cristãos, né? Até a lá, Bíblia raiz, vamos falar assim. Então, esse é o segundo, eu diria que é o segundo pilar importante. E assim, eu diria que é a ênfase da unidade no corpo como um todo também. Essa coisa de não existe... A divisão é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave e a gente tem que tomar muito cuidado por o porquê a gente divide o corpo de Cristo. Então você vai ver muita gente falando, eu penso assim, mas cara, não é porque você pensa de jeito diferente que... Em termos práticos litúrgicos, cada congregação tem total liberdade de fazer o que quer dentro da sua liturgia. Inclusive de nome, Nome, cada um tem o seu nome. Tem alguma igreja mais, assim, acho que o Convergência né? é o mais conhecido dentre... Que é o Ângelo, né? Que é o Ângelo e a Carol. A Carol, os Bás, né? E tem o Arlindo também. O pessoal, a gente é próximo do Arlindo principalmente lá. E aí, é basicamente isso. Eu diria que a igreja a gente chama de... Seria uma igreja quase modelo, que é o Convergência, assim, que é basicamente o que a gente acredita. São igrejas carismáticas, na sua grande maioria, para não falar total, provavelmente. São igrejas carismáticas. Quantas igrejas tem no Brasil, você tem ideia? Cara, porque tem três níveis de... vamos falar assim, de aproximação, de aliança. Tem os amigos, né, que, cara, caminha junto. Tem os associados, que, assim... Eles estão mais próximos, têm direito aos encontros, de estar nos encontros e tudo mais, mas não tem uma mentoria de alguém. E tem os aliançados. Os aliançados são pessoas que têm alguém do Ticum que literalmente ajuda na igreja, ou a igreja responde para essa pessoa diretamente. Para a gente, como estava no momento de plantação e estamos até hoje, né?
fazia muito sentido estar mais na questão do aliançado. Então, hoje a gente é aliançado ao Ministério do Ticum. Tá, legal, legal. Muito bom. E falando um pouco dessa plantação, eu acho que, Gabriel, que talvez agora você consiga perceber que muita gente vai trilhando esse caminho de vocês, que é o caminho de, não, a gente não quer. Até quando você estava mais perto aqui, eu falava mais ou menos a mesma coisa em outras palavras do que o Haroldo, de sempre te chamei de pastor, desde o primeiro momento, sempre entendi que você era o coordenador, a expressão que eu gosto de usar, né? Uhum. O coordenador daquele processo, sempre conversei com teu pai sobre isso, então Uhum. eu ia entendendo as figuras, os Claro. demais meninos, graças a Deus a gente se dá muito bem. Uhum. E aí você vai percebendo que muita gente, inclusive que vai assistir aqui, até pelo título, quando a gente fala plantação de igreja, as pessoas estão desesperadas por isso, cara. Uhum. Até por um ticum da vida, por um Ministério Sal da Terra da É isso, vida, é isso. ou por outras denominações que já tem mais denominadores, né? Porque por isso são denominações. Mas quando que você percebeu, para ajudar alguns irmãos, até que estão iniciando esse processo, que de fato ser só um grupo não seria o suficiente no sentido de não responderia os anseios, porque eu via isso em você, sem dispor, né? Mas eu via que você tinha esse, não, a gente vai ser só um grupo. E para os outros ali, não, nós não somos uma igreja. Eu via que você tinha uma certa Sim, resistência até por sua responsabilidade. Então, quando é sim. que você virou essa chave e falou assim, cara, nós somos uma igreja e a gente vai pagar esse preço de fato assumir isso e vamos plantar, vamos dar cara, vamos dar um nome aqui para nossa Sim. congregação e vamos fluir. Cara, eu acho que é quando eu entendi o que, assim, o meu entendimento do que a igreja foi alumiado. Porque Do que a igreja foi? foi alumiado, assim, Tá, tá. quando eu entendi o que era ser igreja de verdade, quando eu entendi assim, não, cara, entendi, não tem como fugir porque eu já sou. Porque o problema era esse, porque Sim. eu tava meio querendo fugir de alguma coisa que que a gente já era. Aham. Então, por medo da responsabilidade, eu falava assim, é muito forte eu me chamar de igreja. Eu vou me chamar de, cara, eu vou falar que a gente é uma comunidade dentro do corpo de Cristo e que, assim, querendo ou não, tem eu e mais 2 irmãos hoje, que somos as pessoas que lideram, então, pro futuro presbitério ali. Então, assim, eu tinha um peso muito grande. Eu falava, cara, eu não quero isso aqui pra mim, não. Eu prefiro ficar aqui como um grupo e funciona Aham. melhor. Aham. Eu prego aqui a palavra pra galera, a gente vai conversando e não tem problema, mas pelo menos eu não tenho peso. Mas a grande verdade é que quando você entende que igreja é quando pessoas que... então você vai, faz o discípulo, batiza ele e ele é introduzido no corpo de Cristo. Uma vez que ele vive, segundo Hebreus, ele não pode deixar de congregar, então ele está vivendo uma Aham, vida em aham. comunidade. Então, se eu não fosse uma igreja, eu estaria fazendo um desserviço para essas pessoas, porque eu estaria fazendo elas pecarem, basicamente. Porque assim, Aham. você não está vivendo uma vida em comunidade igual Hebreus manda, eu estou te sugando aqui dentro de um grupo. Se eu falo que eu não sou uma igreja, eu estou criando um problema para essas pessoas, na verdade. Tua crise era mais com a Era. nomenclatura, grupo, Cara, igreja. era uma coisa tipo de. Eu achava que igreja era uma coisa que você tinha que, sei lá, tinha todo uma coisa que Uma uma instituição, instituição, aí eu vou né? ter que ter um CNPJ, e as coisas vão ter que. Não, Mas não que não precisa. Não é que, precisa, a gente é, precisa. Eu tô nesse momento agora, aham, estatuto, não sei o aham. que, tal. Até te mandei, Mandou, tal. é. E assim, aí a gente. Então, assim, mas igreja é uma coisa que você já é, quando você reúne com seus irmãos em volta da mesa e Jesus é centralizado, centro Jesus da é o comunhão, centro daquilo pronto. ali, pronto, isso é igreja. 2 ou 3. É isso, 2 ou 3, não tem outra coisa. Então, não tem como fugir disso. Foi por isso que quando a gente conversava, você falava assim, cara, já é, não tem o que fazer. Você já é. E o Haroldo chegou e falou, não, vocês já são, não tem o que fazer. Então, É que o Haroldo é mais velho, aí você o Haroldo não. fala mais Não, legal. mas mesmo assim, você falava isso pra mim ainda depois. Sim. Ele foi e falou antes e eu Aham, falava depois, que aham. eu ainda tava nessa crise de, Claro, cara, cara. vocês Não, não não é só entenderam. você, não, porque a gente atrela a igreja à instituição, essa questão burocrática de Estado, que tem que ter. A gente atrela ao prédio, Sim, a gente total. atrela ao nível de programação e a gente se esquece que talvez, né, o que o que é fundamental para a igreja, que muita gente que tem um CNPJ tem a programação, não tem,
É isso. Que era o que vocês estavam desfrutando lá. Exatamente. Vocês tinham a mesa, vocês tinham o Comunhão, vinho, o é pão, a comunhão, a oração. É isso. E, não, mas eu não sou uma igreja. Não, mas vocês são... É isso. E aí foi virando essa chave. Aí foi virando essa chave. Aí você começa a entender que, na verdade, a grande verdade é essa, dura de dizer, mas tem muito lugar que fala que é igreja que não é, e tem lugar que e a gente, no caso, falava que não era, mas era. Sim. Então não tinha o que fazer. E o entendeu? testemunho dos irmãos, né? Deu testemunho. E não tem. E assim, a gente começou a vivenciar coisas ali dentro. Só que assim, aí é o processo. Depois a gente vai entrando mais tarde no processo. Mas quando você vai vivendo o processo de ser igreja de verdade, esse processo não é tão fácil. Porque igreja, a gente quer que igreja é relacionamento. É relacionamento de aliança, na verdade. Então você tem uma aliança com seus irmãos e você começa a viver isso de verdade. E aí quando a gente beleza, quando virou a chave, que eu falei assim, ó, beleza, a gente é uma igreja, então a gente precisa agora caminhar para uma visão. Beleza. Agora, Senhor, o que você quer? Já Quem que nós somos. quem nós somos. Quem nós somos. Se eu estou dentro do corpo, eu acredito que o corpo vão ter várias pessoas diferentes, tribos, raças, nações diferentes. Mas qual é a nossa parte desse povo, né? Qual que é a minha parte nisso aqui? Então, foi essa busca que a gente começou a ter, entendeu? Então, e aí a gente começa a ter essa busca e as pessoas que estão ao nosso redor, e aí o meu grande medo, para mim que eu diria que o principal medo, eu ainda tenho muito isso, a gente tá na crise, eu diria que eu sou o cara que mais tem crise com isso, tá? A gente está se movendo por um salão agora, para nossas reuniões maiores, que é o de domingo, a questão da quantidade de pessoas. Porque eu pensava assim, se chegar muita gente aqui, eu não vou conseguir mudar a cultura de muita gente. Com pouca gente tá difícil, chegar muito aqui não vai ser impossível. Então a gente fechou por um tempo, né? Você vivenciou assim, a gente ficou 1 ano e meio, quase 2. Assim, é a gente aqui. No apartamento fechado. A gente vai viver vida em comunhão, orando. Vai dar os BO que você vai brigar com o seu irmão e a gente vai resolver aqui dentro. Porque isso aqui é vida de igreja. Pra gente primeiro formar uma cultura, aí depois beleza. Aí depois a gente vai. Só que também, cara, nesse meio do caminho, Deus vai... Tem coisas que você não tem que fazer. Né? E esse é o difícil de lidar com as coisas, né? Deus vai colocando pessoas, você fala assim, cara, como que eu vou mandar esse cara embora? Entendeu? O que eu vou fazer? Eu nem convidei, ele tá aqui, e o que eu faço? Eu vou mandar ele embora? Não tem como mandar embora. Entendeu? Então, aí você vai, obviamente, você também, isso não pode ser uma coisa inflexível, você tem que ir sentindo de Deus também, assim, cara, Senhor, Deus, aquilo que você for acrescentar aqui, eu não vou ser eu que vou tirar também, entendeu? Então, não vou ficar chamando, não vou ficar chamando, pagando o Instagram. Não faço propaganda, nem tô em rede social, tô dentro de um apartamento, entendeu? Mas também quem o Senhor acrescentar aqui, quem sou eu para tirar? Entendeu? Sim. Então essa foi um pouco da nossa crise, assim, também. Mas agora agora já estamos caminhando para outro momento. Já outro momento, vendo uma nova fase aí. E vendo que a saúde também, é possível ter saúde dentro de um prédio, vocês vão desfrutar muito disso, porque vai ter um espaço mais livre em todos os aspectos, né? Mais responsável. Sempre te falei isso, quando você sai de um lugar muito confortável, que tem alguém pagando essa conta de uma forma mais explícita, as pessoas vão ter que se movimentar. Agora com a reforma você deve estar vivendo na pele. Isso total. E eu acho assim, plantar igreja, não vou ficar gastando tempo com você em relação à estrutura, prédio, porque esse é um desafio que todo mundo vive, mas que todo mundo suporta. Todo mundo acha que é insuportável, a conta sempre é muito mais alta do que se pode pagar, e Deus, se é de Deus, a conta sempre vai ser paga. O difícil não é pagar o aluguel. Sim. O difícil, cara, pelo menos de um plantador para outro plantador, né? O difícil é gerar discípulos. Difícil na igreja não é ter membro. Ter membro no Brasil é muito fácil. Agora, gerar discípulos de Jesus compromissados é muito difícil. Como tem sido essa sua experiência nesses 2 primeiros anos de ver Deus acrescentando as pessoas ao ponto de não caber mais no apartamento e, ao mesmo tempo, essa necessidade urgente de formar discípulos de Jesus? Então, cara, a gente se comprometeu desde o começo, né? Eu vi você falar muito isso também, que é a ser uma comunidade de todo mundo é pastor, né? De, cara, não existe como você entrar aqui. Não existe dom de membro. Não existe. Então, a gente Deus constituiu uns pastores, outros membros. Não existe esse texto. Exatamente. Então, todo mundo que chegava, a gente sempre teve a mesma mentalidade. Ó, se você quer uma igreja para sentar no domingo e ouvir uma palavra bonita e ir embora,
aqui não é o lugar pra você. E tá tudo bem. Aham. Tá tudo bem. Eu não tô falando que você não vai ter salvação por causa disso. Só que aqui não vai ser o lugar pra você, porque não é assim que eu acredito que igreja é feito. Aham. Então, aqui você vai ter que ter relacionamento. Hum. Aqui você vai ter que ter prestação de contas da sua vida. E não porque eu quero ser controlador, nem é pra mim. Não é o apóstolo controlando os exato. outros, né? É entre os É a irmãos. comunidade É a comunidade. se pastoreando. A comunidade vai ter que se Uhum, pastorear. uhum. Porque eu não acredito em. E aí, minha visão eclesiástica aqui, tá? De um cara que veio de um lugar que era assim. Eu não acredito que dá pra ter um cara que é o apóstolo ou o pastor sênior que vai cuidar de 300 pessoas, amigo. Não, Não vai cuidar. essa igreja não existe. Não existe. Isso aí não existe. Isso não é uma igreja de verdade. Aham. Entendeu? Então, assim, o grande. E aí, então não pode ter? Pode. Desde que a gente tenha claro que quem tá cuidando é a própria comunidade. Ela tem que estar se Pastoreio cuidando. mútuo. Tem que estar. Pastoreio tem que ser mútuo. Não tem como ser o pastor que vai cuidar disso. Então, a gente no Mas começo. você consegue se libertar dessa cisma de não ter que cuidar de todo mundo? Muito difícil. É muito difícil mesmo. Assim, Eu já me libertei. é, A igreja não. Tem uns irmãos, você nunca me visitou. Eu falei assim, irmão, mas você recebeu um monte de visita. é isso aí. Essa cabeça. Graças a Deus, Essa cabeça. Hoje em dia, sim, mas no começo, ainda quando a gente tava ali no começo da plantação, você ainda fica querendo meter a mão em todo o problema. Porque, assim, nesse modelo de igreja que a gente tá falando aqui, eu tô falando de uma igreja que eu tava com. Sei lá, a gente tá hoje com um pouco mais, mas a gente tava com 30 pessoas no começo da plantação, 30 e poucas. E aí eu tô falando. Aí eu sei de tudo que tá acontecendo. mas mesmo assim, é quase impossível cuidar. Não, exatamente, esse é exatamente o Aham. ponto. Então, esse é o ponto. Eu sei o que tá acontecendo. E eu fiquei em cansaço mental extremo, Verdade. porque eu achava. Você quase bugou, né? Você sabe? Aham. Então, assim, porque eu achava que eu tinha que cuidar de todos os problemas toda vez que estouravam. Entendeu? Ou que, Ou que você tinha que estar em todas as mesas. ou que eu tinha que estar em todas as mesas, ou que eu tinha que ser muito amigo de todo mundo. Aham. Entendeu? Gente, não tem como isso acontecer. Isso nunca vai acontecer. Então, quando a gente se liberta disso e entende que Jesus é o pastor das pessoas Pronto. e é discípulo dele, não é nosso discípulo, aí pronto, tá tudo certo. Não, pode ser Entendeu? até nosso discípulo, mas sendo discípulo dele, né? Exato. Assim como nós somos discípulos dele. Exatamente. Aham. E aí, o grande ponto, assim, a gente até fala isso, eu nem gosto de chamar, a gente tem a cultura lá assim, a gente não usa a palavra meu discípulo, porque eu sei que pode ser, mas normalmente isso gera um gatilho errado na cabeça da pessoa. De dependência. De dependência, exatamente. Por mais que o cara seja mesmo. Ah. O cara vive na minha casa, senta na minha mesa, Conhece teu coração. conhece meu coração, eu pastoreio ele e tal, beleza. Mas quando eu chamo ele de meu discípulo, a cabeça dele fica muito focada, eu sou discípulo desse cara aqui. Uhum. Então, assim, eu nem gosto, a gente não usa essa nomenclatura lá exatamente para não ter esse tipo de problema. Não, eu entendo que, assim, não tem problema nisso. Os Mas- outros que Mas usem, sem crise, o né? pessoal usa, mas assim, Aham. eu acho que, assim, pode gerar uma mentalidade não saudável. Então a gente nem usa lá para todo mundo entender que, assim, você não é um membro qualquer. Você faz parte de uma família. Cara, você sabe o que eu fiz, Gabriel? Estamos aqui compartilhando nosso coração como plantador. Cara, se você quiser jogar um pouquinho mais pra cá, tá te incomodando, né? Não, tá tranquilo. Não, tá tá tranquilo. tranquilo. Pra gente não correr esse risco das pessoas entenderem a nossa comunidade como uma igreja, entre aspas, convencional, que tem seus pastores e membros, eu paguei o preço de não ter membresia. E não estamos aqui falando para ninguém fazer isso, estou contando a nossa história Claro. aqui. Que é justamente esse lance de não gerar dependência, não gerar controle, e as pessoas saberem que elas são tão livres para irem a hora que elas quiserem Uhum. e voltarem a hora que elas quiserem. Então, assim, são 10 anos, então já tenho dito que já não é mais aquela historinha de quem está começando, e nem você é isso. E tem sido tão boa essa experiência, no sentido de, hoje nós temos 6 ou 7 ou 8, não sei, grupos de leitura bíblica Uhum. que funcionam muito bem e são autônomos, vamos dizer assim, as pessoas vão amadurecendo. E eu fico vendo o quão bom é, o quão maduro se torna o processo quando não tem a figura do pastor, como eu tenho aqui, como você tem lá, o Rafa tem, os demais irmãos lá tem. O grupo fica muito mais fluido, cara.
todo mundo fala assim, sem perceber o que tá querendo dizer, mas sempre fala assim, cara, eu já escutei isso de alguns irmãos, quando você não entra, flui. Eu falo assim, tá vendo? É por isso que eu falto. Aí vocês não entendem por que que há necessidade de ausência. Então, nós estamos falando de plantação de igreja, o cara e a mulher que estão plantando aí tem que entender isso. Esse é um toque, assim, de nível de mestrado, não é nem não é um cursinho de plantação, não. Claro. Gerar discípulos de Jesus. O plantador, ele começa desesperados por membro. É isso, cara. Ele fica louco pra encher um prédio. Depois ele fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse prédio, velho? Isso, cara. E a gente tá dizendo pra você, preocupa em formar discípulos de Jesus. E vou dizer uma coisa, você conclui. Que eu tô propondo, você conclui. O plantador, ele precisa entender que os seus primeiros anos fundamentam toda a sua história. Totalmente. Então, às vezes o cara tá achando assim, não, eu tô fazendo isso aqui, mas depois que aquilo ali, eu vou fazer... Já era. Já era. Então, tudo que a gente tem hoje, Gabriel, os primeiros encontros dessa congregação, o primeiro encontro dessa congregação foi feito numa mesa. E em 10 anos, ela nunca saiu do centro das nossas relações. Porque a gente tinha que pagar esse preço. Não, tira a mesa. Cresci um pouquinho, tira o café. Cresci um pouquinho, tira o almoço. E a gente ficava, não, vou escandalizar, tira o culto, mas não tira o almoço. É isso. Porque isso aqui é um fundamento. Então fala da tua experiência para as pessoas entenderem o quanto que o começo fundamenta o fim. Cara, hoje em dia eu tenho, assim, eu vou colocar minhas impressões, tá? Hoje em dia eu tenho, claro, duas coisas sobre quem é o plantador de uma igreja. Primeira coisa, o presbitério tem, na minha opinião, tá? Tem muito mais o papel. Explica o presbitério, porque presbitério é um termo que diverge muito nas... Eu vou usar presbitério como as pessoas que são da liderança da comunidade, tá? Uhum. Aquelas pessoas que estão liderando a plantação. Hoje, no nosso caso lá, são 3, eu e mais 2 irmãos. Uhum. Os pastores, os pastores, exatamente. Eles têm muito mais o dever de ouvir de Deus a direção para ir do que ficar se preocupando em angariar membro, em discipular todo mundo. Porque, que música que vai tocar. Que música que vai tocar. Uhum. A gente tem que dar... Isso aí é dar uma liberdade e você gastar tempo com as pessoas certas para implantar a visão daquilo que Deus te deu para fazer, cara. Uhum. E uma vez que você colocou... E você tem que gastar tempo com as pessoas certas. Essa é a segunda coisa que eu ia falar. Assim, você vai estar numa comunidade em que vai ter um monte de pessoa e tudo bem, mas tem pessoas que você vai ver que vão ser pessoas-chave para estar liderando junto com você. E você vai ter que olhar para isso e falar assim, bom, essas são as pessoas que a gente tem que gastar tempo para a gente conseguir disseminar a visão daquilo que Deus deu para a gente. Porque você não vai conseguir plantar isso em um por um, em todo mundo. E aí você vai conseguir, talvez, incendiar essas pessoas com a visão que você recebeu de Deus. E isso vai fluir de forma natural. Você não vai precisar... E assim, a gente fala isso muito lá. Assim, e a terceira coisa que eu colocaria é assim, você já tem um sucesso. A gente fala isso assim, cara, se não crescer, ficar em 30 pessoas, pra mim... Maior do que a igreja de Jesus. É isso, cara. Assim, pra mim, qual que vai ser se a gente ficar num apartamento? A gente deu o passo do salão agora, por exemplo. Não, beleza. Mas o salão não é só... o negócio do ter espaço. O espaço de vocês. Exato, exatamente. Mas a gente falou isso também. A gente falou tal, a gente sente que é de Deus, é hora de ir, tal, beleza. Mas, cara, sabe qual que seria a minha crise, Dani? Se amanhã a gente falar assim, gente... vamos voltar pra casa, o salão não deu certo, o cara vendeu o salão. Nenhuma. A gente volta pra casa. Não deu pra caber mais todo mundo na casa, divide em 2 casas. Tá bom, tá tudo certo. Eu não tenho crise nenhuma com isso, porque assim, a gente não acredita que igreja é reunião, cara. Então, se igreja é o corpo de Cristo se reunindo, tá tudo bem, a gente já tem sucesso bastante, não precisa crescer. Quem dá o crescimento é Jesus, não sou eu, entendeu? Tá, mas, poxa, e aí vão vir os outros problemas aqui, né? Que é o problema de... Pra mim é fácil falar isso no sentido de que eu não sou integral. A gente faz toda a plantação de igreja e isso é muito difícil em São Paulo, com a vida que a gente vive hoje em dia. Claro. É muito complexo. Mas eu ia te falar isso. Você representa um novo perfil
De plantador de igreja. Que é muito complexo, principalmente na vida de São Paulo, com 1h30 de trânsito para ir pro meu trabalho, 1h30, 3 horas do meu dia eu tô no trânsito. Por isso que você tem que ter firme esse presbitério. Hoje em dia, exatamente. E aí, o ponto é que às vezes o cara começa plantando a igreja, depende do salário da igreja. A grande verdade é essa, cara. Assim, a verdade é que se ele depende, ele tem e eu não tô falando que ele necessariamente vai cair nesse pecado, mas ele vai ter a tentação, claro, de fazer a máquina girar. De fazer a máquina girar. De fazer a máquina girar para ele conseguir o sustento dele. E aí é um problema. Porque ele pode começar a abrir mão de algumas coisas que não era para ele abrir mão da visão que ele recebeu de Deus. Eu não tô falando de pecado, cara. Tô falando às vezes que é uma... Sim. Tipo, coisas que são, de coisas que na teoria, genuínas, mas que comprometem. Mas que não são aquilo que você é, entendeu? Não é aquilo que você é aquilo que Deus não te deu pra ser. Mas que talvez vai agradar mais as pessoas ao teu redor. E aí você vai começando a abrir mão desse tipo de coisa e uma hora, se a hora que você chega lá na frente, você vai chegar e falar, e agora pra arrumar isso aqui? Que é o que você falou. Aí, cara, pra virar um barco é muito mais difícil que virar um carro. Justamente. Então a gente está falando de ser uma comunidade despreocupada com a aceleração numérica. Exatamente. E sim preocupada com o crescimento espiritual das pessoas. E sabe por que eu te falei? Porque eu acredito, né? Eu tenho falado isso, são proposições, né? Não sou profeta, as pessoas ficam, você ouviu? Eu tenho percepções, claro, da vida que eu tenho com Jesus e com os meus irmãos. Então, eu tenho dito isso e vou pagar esse preço. Você representa o perfil da próxima geração de pastores, principalmente nos grandes centros. Por quê, mano? Fundamentar isso aqui. A igreja dos nossos pais, dos nossos avós, tinha outra dinâmica. Elas tinham a dinâmica do prédio pronto e do prédio próprio. Sim. Então a primeira coisa que se fazia era comprar um terreno. Primeira coisa, compra um terreno. Impossível, mano. Impossível. Beleza, aí constrói. Não tem nem espaço pra isso, cara. Os caras estão vendendo casa pra construir prédio. Não tem mais terreno aqui. Olha o terreninho ali, vou construir uma igreja. A não ser que você vai ter que ir para o interior. Tô dizendo do grande centro. É isso. Preço, espaço, esquece. Salário, custo alto de vida. Custo altíssimo de vida. Então, você vai plantar a sua igreja. Você casado, tem sua filha, ela está crescendo. Quanto mais cresce, mais gasta. E aí você vai precisar de X. O seu salário é maior do que o aluguel da tua igreja. Total. Entendeu? Teu custo de vida não chega perto do prédio que você alugou. Só que se você tivesse essa conta para pagar, você nunca ia ter condição de alugar o prédio, de reformar o prédio e etc. Então eu tô te falando isso porque eu recebi projetos de plantação de igreja que o pastor, na largada, antes de começar, saía ganhando 11 mil. Não dá, cara. 11 mil, cara. Não dá, velho. Eu falei, vocês o quê? Da família do Silvio Santos? Quem que vai ser membro dessa igreja? Esquece. Que antes dela plantar, o pastor 11 mil de oferta. custa 11 mil. Então eu sempre falei assim, eu falava isso no começo, as pessoas me ignoravam. Daniel, você é cheio de certeza não fundamentada. Beleza. Eu falava assim, a DOCA cabe em qualquer lugar no mundo. Os caras, não cabe, porque cabe. Todo lugar tem uma empresa com uma sala que não está sendo bem utilizada. Entendeu? Todo canto tem. Todo canto tem um cara que sabe tocar um violão. As pessoas acham que a gente começou assim. Então, vocês lá, aluguel baixíssimo. Total. Sem custo de obreiro. É difícil, estou dizendo que tem que ser assim. Claro. Então, vocês vão trabalhar totalmente despreocupados com a vida financeira. Vão passar os perrengues de não ter o tempo, mas você vai ver que Deus vai fazendo um milagre. Cada vez mais Deus vai acrescentar minutos no seu dia, não sei como. E aí, as pessoas que vão congregar na tua congregação sabem que você não quer o dinheiro delas. Total. Isso é libertador, mano. Total. E assim, a gente tem uma questão ainda além disso, que assim, eu acho, aí é minha impressão, tá? A gente tem uma cultura de igreja caseira. Só pra vocês entenderem o que eu falo que é igreja caseira. Igreja caseira não é célula. Não tô falando de célula. Célula é uma partezinha do corpo. Célula é um pequeno grupo. É um pequeno grupo. Então, quando eu falo que a gente tem hoje 2 igrejas caseiras, a igreja é dividida em 2 igrejas caseiras lá. Então, a gente tem o culto de domingo e tem igrejas caseiras durante a semana. O que é essa igreja caseira? Tá, explica aí. A pessoa confunde. A gente sentar em volta da mesa e a gente
ali, a gente não tá ali para evangelismo. A gente não tá ali para pegar pessoas de fora, inclusive não tem pessoas que não são da congregação. Não é convite. Não é convite. São pessoas que são da comunidade, estão ali dentro, vivendo e compartilhando de Cristo na mesa. É nessa mesa que a gente ceia. Eu não ceio na reunião grande. Eu ceio nessa reunião menor. Isso aí é do ministério. Na reunião menor. É uma forma que o Ticum faz. O Ticum Tá. faz isso com... Assim, não é uma imposição, mas tem essa prática. mas tem essa prática. Então, nessa igreja caseira, qual que é a dinâmica disso tudo? Cara, o que Deus tem falado com você, derrama aqui entre a gente. E vamos centralizar Jesus nessa mesa. E a gente não tem alguém que vai expor, vai ser o expoente, vai ter alguém que vai ser o cara que é pastoreia aquela igreja caseira, está responsável. Mas não é ele que vai levar a devocional. Não é. Vai fluindo conforme... Ele tá ali só para facilitar a reunião. Tá. Para facilitar a reunião. Mas são os irmãos derramando Cristo uns aos outros. É isso que é a reunião. É isso que está acontecendo ali. A gente flui de uma forma de... E aí, o que Deus tem falado com você? O que você tem sentido? O que Deus tem enfatizado? Pode ser uma passagem, pode ser aquilo que você tem sentido orando, pode ser confessar uma coisa que você passou na semana, aí uns oram uns pelos outros. E é nesse lugar que acontece. Então, isso para mim é um modelo que para mim na grande metrópole, cara, porque isso acontece dentro das casas, né? Eu não preciso de salão, cara. Então, se eu quiser começar uma igreja caseira em, sei lá, a gente tem um irmão que mora em Barueri, que é comigo. Se começar ele começar lá em Barueri, igreja caseira, pra mim, cara, pode começar a igreja caseira em qualquer lugar, entendeu? Contanto que a gente tenha pessoas ou que estão dispostas a ir para pastorear essas igrejas caseiras, ou que a gente tenha pessoas que vão estar sendo treinadas com a gente, entendendo a cultura e vão ficar nessas igrejas caseiras lá. E vem de domingo pra cá, por exemplo. O cara só vem de domingo pra cá. Cresceu muito lá, aí se vira lá, faz um salão lá. Planta outra lá e já era. Então, é desse jeito que eu tô falando, entendeu? Não tem crise nenhuma, porque vai nascendo dentro das casas, em volta da mesa, cultura de mesa. Então, pra grande metrópole, cara, pra mim, hoje em dia, você chegar nessa de, putz, vamos ter que achar um salão a zero de jogo. Cara, é muito mais complicado. É muito mais complexo. Sair do zero para um prédio, eu falo assim, gente, eu não sei se é fé ou se é loucura. No aspecto de que, às vezes as pessoas... Por que eu acho que... É uma dica que a gente está dando, é uma proposição. Por que eu acho que compromete? Porque você põe muita energia do prédio. O prédio, cara, eu já vivi aqui algumas reformas, a gente está há 10 anos mudando esse lugar aqui e eu vejo quão desgastante é. Financeiramente, fisicamente, tempo, cara. Você vai fazer uma sala igual essa aqui, Sim. Cara, fica imaginando quanto tempo demorou só pra gente montar esse estúdio aqui, com pouca gente, pouco recurso. E aí depois que fica pronto, às vezes o que era fundamental, que era o tempo da mesa, ficou comprometido pelo trabalho. Então sentou, trabalhou, cobrou, brigou lá. E às vezes poderia ser muito mais leve. É isso, cara. Eu não tô dizendo que não tem que ter. Tô dizendo que não é necessário a largada o prédio. Porque assim, com mais gente, isso vai ficar mais leve, entendeu? Claro. Se você tem mais gente pra servir, fica mais tranquilo. Agora, se você suga no começo, você vai sugar muito a pessoa e não vai ser uma plataforma pra ela poder desenvolver. Você vai e suga tudo que ela tem para que ela seja uma mão de obra para você em algum aspecto, para ela. Então você faz ela servir a tua visão e a tua visão não serve a ela. Entendeu? Então, esse é o grande problema de logo no começo. Então, aquilo que Deus deu para ser bênção virou um fardo. Virou um fardo para as pessoas, porque você vai escravizar elas para elas cumprir aquilo que você recebeu. Esse é autoritarismo em algum certo aspecto. Claro. Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso. Então, é muito fácil da gente... E assim, eu não tô falando como alguém que... Nossa, meu Deus. Tô falando como alguém que sabe que é muito fácil de cair nisso aqui. É muito fácil de você receber alguma coisa que você acredita. Eu acredito fielmente. A mesa pode ser isso. Você pode escravizar as pessoas por causa da mesa. Claro. Entendeu? Pode se tornar um ídolo. Tudo pode virar um ídolo no nosso coração. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, hoje, quando eu falo de plantação de comunidades saudáveis, eu penso em relação, cara. Eu tô pensando em comunidade saudável, tô pensando em gente que tem boa relação, que tem verdadeira comunhão, que tem amizades espirituais, a gente chama lá, que você tem alguém para confessar os seus pecados de verdade, alguém que vai te ajudar,
Cara, isso foi cura absurdamente. Eu tenho tanto testemunho com a gente lá de cara que, assim, viveu anos e anos e anos escondendo. Te falei que, Claro, claro. eu te falei, escondendo, sei lá, viveu em pornografia durante anos. E a hora que a gente começou a viver em comunidade de verdade, ele Foi sarado. foi curado, cara, entendeu? Então, assim, porque é esse tipo de coisa que acontece na mesa. Tem cura. Mas você sabe que uma das expressões que você vai viver, e eu vivo até hoje, que é as pessoas acharem que esse nosso jeito de ser é assim porque a gente é pequeno. E eu fico lutando contra isso. Eu falo assim, não é. Porque quando você vai para uma comunidade que tem outros critérios de plantação, você não encontra nelas esses elementos. Muito bom. Entendeu? Uhum. Ela é pequena, ela reúne 12, ela reúne 10, mas ela não tem a confissão, ela não tem a comunhão, ela não tem a partilha. A ceia, já na largada, é um negócio da religião que não contempla o que nós sabemos que tem que ter. Sim. E aí a pessoa vai crescendo e ela chega lá com seus 1.000, 2.000, 3.000 membros e ela acha que ela só não tem a mesa porque ela é grande. Aí você tem que lembrar ela que quando ela tinha 10, ela já não tinha. Muito bom. E eu falo o contrário. Quando a gente tem a mesa no centro de 3, de 12, de 15, se ela for um elemento, não estamos aqui protegendo como se a mesa fosse. Não, eu estou dizendo da comunhão. A comunidade cristã em grande centro é uma comunidade que precisa devolver às pessoas as suas afeições. É isso. Entendeu? E a igreja é responsável por isso, pelo menos no grande centro. Porque no interior as pessoas ainda são mais afetivas. Aqui, mano, Muito bom isso. aqui eu oro por isso, vivo por isso. Nós, nos grandes centros, precisamos promover encontros. É isso. Encontros. Então, se a igreja pode ter 10.000 membros, 15.000 membros, se ela for uma igreja de encontro, isso vai acontecer lá. Vai ser mais difícil. Total. Você vai ter que ter estratégias para isso. Mas, por exemplo, você já tem uma estratégia. É Você isso. tem o culto de domingo e 2 casas. É isso. Daqui a pouco vão ser 3, daqui a pouco vão ser 4. Só que a crise que você vai viver, o dia que o pessoal falar assim, não, tá faltando casa. É melhor a gente parar com a reunião da quarta e ficar só com a de domingo. Aí você vai ver se aquilo era um fundamento ou se aquilo funcionava só quando você era pequeno. E aí o ponto que a gente tem tentado trabalhar também, lá tem até um livro, cara, que pra mim chamou Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosaria Butterfield. Cara, esse livro, assim, é um tapa na cara sobre o fundamento da hospitalidade. Porque aí, se a gente trabalha o fundamento da hospitalidade, a gente não vai ter esse problema. Porque se as pessoas entendem que a casa delas não é delas, que a casa delas foi feita, na verdade, para receber os irmãos, porque, biblicamente, a sua casa, na verdade, era para ser aberta. Claro. A sua casa era para ser aberta. Então, vamos falar aqui que, assim, o grande ponto, então Pedro está falando lá, quando ele escreve a carta, ó, sejam hospitaleiros. Sem reclamação. Ele fala, sem reclamar. Porque é como se ele quase ele dissesse assim, ó, não tem reclamação, porque a casa de vocês é para isso. Vocês estão sendo perseguidos, então vocês têm que receber. Porque Jesus recebeu vocês. Só que se a gente trabalha bem esse fundamento, e aí quando alguém chega e fala assim, não, mas poxa, não tem mais casa, a resposta é muito simples. É a tua. Então é a tua. Então tá acontecendo alguma coisa, né? Então, mas a minha casa não cabe. Quantos que cabe? 6? Então a gente vai abrir uma só com 6 pessoas. Claro. E aí, mas e a sua? A minha só cabe 8. Então vamos abrir uma com 8 pessoas. Porque esse é o ponto. Porque a igreja é 2 ou 3. Então você tem mais de 2? Já cabe. Cabe. Então, eu faço esse exercício, entendeu? As pessoas nem entendem às vezes. Que todo mundo que vem, a gente faz dependendo do momento da nossa vida, né? Já teve ocasiões da gente receber gente aqui e minha casa naquele momento não comportava por saúde, alguma coisa assim. Mas acho que só aconteceu só uma vez. Então, recentemente a gente recebeu uma família de Belém do Pará, ficaram em casa 6, 7 dias e tem só 2 quartos. E como você recebe uma família, né? E as pessoas ficam, Dani, por que você não me avisou? A gente punha lá em casa. Às vezes, as pessoas estão achando que é só porque eu quero receber, quero que fique na minha casa. Não, às vezes é um exercício de eu mesmo aprender a receber pessoas, levantar por 7 dias e antes das pessoas acordarem já ter feito o café, depois servir o almoço, depois lavar
a louça, e colocar o lençol, e escrever uma carta, e dar um presente. E aí a pessoa vai embora, se demora mais 25 dias para se recuperar de 7 dias, entre aspas, dormindo no sofá. Aí você pensa, mas vocês têm dinheiro para pagar o hotel? Obviamente que eu poderia Levantar um conversar com recurso, os irmãos aqui, só que a gente perde a bênção, velho. De ter alguém na nossa casa comendo nosso pão. Isso talvez seria tão absurdo, né? A gente falando pra Jesus, o que você fez? Você recebeu o seu irmão? Não, Jesus, eu paguei um hotel pra ele, porque... Mas eu só pago hotel quando eu vejo que a pessoa não quer. Não quer. Não quer, Então, isso, exato. Só que assim, eu também acho, assim, eu confesso que assim, no meu caso, até pensando aqui, para receber os irmãos, eu tenho um quarto que cabe pessoas. Eu tenho da minha filha que então eu não tenho quarto na minha casa. Todas as vezes que eu precisei receber alguém, esse último tempo eu recebi um pastor lá de Goiânia. Eu vou na casa do meu pai, falou, você recebe aí? Eu vou ir dormir aí na sala. Quanto tempo vai ficar aí? Eu vou ficar na sala aí, então, porque eu acordo mais cedo, ajudo nas coisas, tal. E eu fico aí para receber o irmão. Porque o grande ponto é que a gente tem que ter a alegria de receber os irmãos, cara. Alegria, cara. É a alegria. Isso tem que ser um discipulado no nosso coração tem que ser discipulado nesse tipo de coisa, de comunhão e tal. Porque esse é o problema que vai gerar todo o resto dos problemas. Porque se a pessoa não tem isso no coração, aí ela não vai acreditar na visão do que eu acredito de igreja lá na frente. Então, vai dar problema. Vamos colocar isso em temas, então? Porque vocês estão mudando de assunto. Não, um plantador tem que ser um cara hospitaleiro, mano. É isso. Antes de querer que as coisas funcionem na casa dos outros, ele tem que trazer as pessoas para dentro da casa dele. É isso. E as pessoas têm que conviver com ele. Então, alguém... Não foi o Gabriel. Foi o Lucas, esse irmão de Belém. Ele viu o Rafa aqui, viu o Rafa... Você viu que a gente fez a ordenação? Não sei se você acompanhou. Vi. A Rafa ordenada, aquela coisa e tal. Aí o Lucas chegou em mim e falou assim, Dani, você sabe qual que é a primeira memória que eu tenho do Rafa? Ele falou assim... Eu falei, não, né? Não me lembro. Ele falou assim, de quando eu vinha para São Paulo, às vezes que eu fui na tua casa, ele sempre tava dormindo lá. Porque ele não era casado ainda, né? E ele dormia na sala, assim, ele tinha intimidade, né? Eu falei, é isso aí. Então, as pessoas às vezes não percebem que nessa categoria, porque foi o Rafa que falou, então eu posso falar, que ele ficou comparando a gente com Paulo e Timóteo. Nessa categoria de mestre e discípulo, é justamente isso. É a pessoa que não foi formada na minha mesa da sala de aula. Entendeu? É uma pessoa que foi formada na mesa da minha casa. Na intimidade da minha casa, na intimidade dos meus filhos. Então, eu não sei se tem alguma coisa de temas que o Rafa não tenha presenciado. Então, o Rafa já me viu com muito dinheiro, muito, né? Na categoria do que seria muito para mim. Ele já me viu com nada. Eu já tive a honra de pagar coisas para ele. Ele já teve a honra, vou dizer, eu acho que foi uma honra para ele, de pagar umas coisas para mim. Em alguns momentos, cara, até aqui, coisas da igreja, as pessoas nem sonham, cara. Às vezes a gente estava mais apertado mesmo, e a gente saía para algum restaurante, para alguma coisa assim, para comer. Eu dava um toque nele, eu falava, cara, eu não tenho dinheiro, segura a minha aí. A gente ia, ele pagava para mim e ninguém nem sabia. Sim. Mas eu tô te dizendo isso. Então, às vezes o plantador, ele quer formar um monte de gente que frequenta a igreja dele, mas ele não quer pessoas que entram na casa dele, cara. É isso. E aí depois ele não vai perceber que as pessoas que frequentam a igreja dele frequentariam qualquer outra se aparecesse uma melhor. Isso pode vir de alguns lugares, né? Assim, pode vir do lugar do ego, do lugar de... Existe isso, né? A gente não pode mentir. Do cara, eu sou o pastor da igreja, então eu sou quase uma pessoa inacessível. Eu não deveria ser uma pessoa acessível. As pessoas têm que achar uma coisa mais misteriosa, como que é a minha vida, como é a minha casa, como que funciona o meu dia a dia, porque talvez se ela vê como funciona, ela vai se frustrar, né? Ela vai se frustrar, ela não vai mais acreditar tanto na minha pregação, porque ela vai ver que, na verdade, eu não sou tão super apóstolo assim quanto eu tô mostrando que eu sou. Não, e esse pode ser um lugar, e o outro lugar pode ser só um lugar de a gente perder um pouco dessa essência, né? Então, assim, eu falo isso de quem vive em São Paulo, que deve ver isso muito. A gente vive muito saindo pra... E eu gosto muito, tá? Mas a gente vive muito... Vamos sair pra comer? Vamos. Vamos pra onde? Vamos pra uma pizzaria. Vamos pra não sei aonde. Vamos comer num restaurante.
Cara, a gente tem tentado o máximo, e eu falo isso muito lá em casa, o máximo que eu posso é, vamos sair pra comer? Vamos lá pra casa. Vamos sentar na minha mesa. Fala o que quiser, ninguém tá do lado. É isso, É a cara. coisa mais É, linda do é mundo. outra Criança tá coisa. com sono, Eu não, dorme no dorme no sofá. sofá, você não tem horário pra ir embora, a gente vai ficar aqui Ah, conversando e falando de Jesus. Então, e aí o cara entende que é real o que a gente tá falando aqui. E não tô falando isso porque eu quero mostrar que é real, mas porque é o meu coração mesmo. Eu não quero que, assim, cara, ficar em casa com os seus irmãos é a melhor coisa do mundo. E a gente tem se desprendido tanto que, assim, ô, vamos lá pra casa? Aí minha esposa fala, ô, mas o varal ficou lá. Eu falo, não tem problema. Aí o irmão vai ajudar a gente não, a na pegar o primeira varal. visita o cara vai lá em Ah, casa, é, tá tudo organizado. Depois da terceira, ele já entendeu? vai. É ele que já ótimo. lava a Aí ele já louça. vai assim. ver, fala, ô, irmão, tem o varal lá, já pode tirar o varal pra gente e tal. Porque é assim, cara. Então, é esse o tipo de coisa que a gente vai ter que vivenciar como igreja de verdade. Até o irmão que tava aqui antes falou, né, como era na África e tudo mais. Cara, é isso, assim. Tipo, de estar na sua casa e é isso aí. Não, e eu tenho um benefício de sempre viver assim, com as portas abertas, né? Embora eu more hoje em condomínio, né? Mas quando eu morava no JV, isso era tão legal, cara. Porque uma vez eu deixei a chave com um cara lá e ele colocou a chave ao contrário e quebrou a chave dentro do buraquinho. E aí eu falei, deixa, vai de Deus, é pra eu não trancar mais. E era tão legal, assim, porque a gente viajava e as pessoas ficavam lá em casa, porque tinha videogame, tinha televisão, lá não tinha, né? No seminário não podia, essas coisas. E aí eles ficavam em casa. Eu lembro uma vez que a gente foi viajar com a Carol, eu com a Carol, tipo, quando a gente fez 1 ano de casado. A gente foi para os Estados Unidos, lá, bacana, passeamos, etc. Aí quando a gente voltou, cheguei em casa, tava podre. Mas pensa um cheiro podre. Eu achei que porque lá era sítio, morreu um rato aqui dentro, algum bicho, cara. E eu revirava tudo, não era grande, então minha casa era pequenininha, revirei assim, não achava nada, cara. E aquele cheiro de podre. Achei que era geladeira quando fica aquele copo, não sei se já passou por isso. Cai sangue às vezes da carne que descongela. Cara, sabe o que os caras fizeram, velho? Os caras foram lá em casa, pediram um frango assado e deixaram dentro do forno. E passou assim 20 dias. Nossa. Cara, 20 dias do forno. A hora que eu cheguei em casa, Carol, nossa, cara, tinha a sensação que eu ia ter que pintar a parede de tão fedido que tava aquilo. E eu fiquei pensando assim, primeiro você acha ruim, claro, né? Cara, e aí eu não acho tão ruim essas coisas assim. Eu começo a falar, mano, que cabeçudo, né? Como o cara fez um negócio desse? Por outro lado, eu falo assim, mas a gente tá indo pra um caminho legal. Porque o cara fica tão livre na minha casa que ele se deu o direito de esquecer o frango no forno. É isso, cara. Porque quando você vai na casa de alguém assim, você fica, mano, o que eu tenho que fazer? Apaga a luz. Que nem aqui, direto o povo esquece o ar-condicionado ligado. Ninguém acha legal que esquece o ar-condicionado ligado. Mas é uma coisa que você faz na sua casa. Às vezes a gente tem essa mentalidade um pouco ao contrário. Toda vez que eu chego na igreja, aqui no prédio, eu vejo que alguém esqueceu o ar-condicionado ligado, pô, energia, cara, é o mínimo, né? Aí por outro lado, você fala assim, as pessoas estão livres demais, assim, também tem um lado positivo. Então a gente tá querendo te dizer isso. Caminhando aí pro fim desse tema que parece não ser, mas plantação de igreja. Um novo padrão que não começa no escritório, não começa num projeto, não começa num estudo da cidade, não que não tenha que ter, mas não começa na busca de um bairro que dialogue. Isso aconteceu em outro momento. Essa é a minha proposição. Daqui para frente, nos próximos anos, as comunidades vão surgir como você, de pequenas reuniões em casas que vão se organizando e vão tendo esse caráter simples, liturgia leve, barato, sem pessoas de tempo exclusivo. Eu uso exclusivo porque para mim isso é integral. Então eu prefiro o termo exclusivo. Sem precisar do recurso financeiro, então isso não amarra ninguém. E pastoreio mútuo. É isso. Eu acho que essa é a grande chave do pastoreio da próxima geração. Eu quero crer, Gabriel, você complementa, por favor, que nós viveremos um tempo onde a nossa glória será comunitária. Cara, assim, eu acredito, e aí eu vou usar o meu quê carismático aqui, tá? Mas eu acredito que a gente veio de uma igreja que tinha um padrão apostólico,
de comunidades em casas. Eu entendo que a gente tem que usar o salão enquanto é isso. Mas eu também entendo que quanto mais se aproxima do tempo do fim, a gente vai voltar para aquilo que um dia foi. Que é uma É o nosso lugar. a gente é o nosso lugar, é dentro das casas, com os nossos irmãos, vivendo a realidade de Cristo. E no fim dos tempos a gente vai ser perseguido igual foi lá atrás. E é isso aí. A gente vai estar vivendo com a mesma alegria que eles viveram lá atrás, porque a gente estava vivendo junto. Uhum. Aquilo que Cristo deu pra gente como comunidade. É isso. Não tem. É. Pra mim, assim, o que é necessário? É isso. Eu não preciso de mais nada. Eu Exato. recebi o evangelho de Jesus e eu estou com meus irmãos. Eu não sou mais autossuficiente. Pronto. E a tá minha tudo bem. perseguição não é do meu indivíduo. É uma percepção da minha comunidade. É isso Então, no aí. máximo, se eu for preso, eu sou preso como um representante dos meus irmãos. É isso aí. Eu não vou padecer sozinho. Então, você vê Paulo escrevendo as suas cartas, então ele sabe que ele não está sozinho. Ele tem para quem escrever, ele tem para quem ligar, se fosse nos nossos dias. Ele tem quem o visitar. A gente fala muito isso, cara. Fala isso lá. Fala assim, pô, se vier perseguição amanhã, sabe o que eu quero? Eu quero que você saiba a casa que você vai se reunir sem ligar pra ninguém. Tal dia a gente se reúne na casa do fulano. Eu tô indo lá toda semana. Eu já sei onde que é. Não precisa nem falar o endereço, Não né? precisa nem falar o endereço. Não precisa nem falar o WhatsApp lá pra ninguém. Já sendo perseguido bastante, que você não tem nem direito a estar falando com o celular, você ainda reúne. Porque você tá tão vivendo a casa do seu irmão, que você vai lá, igual você sempre foi. Você não precisa falar com ninguém, você chega e vai lá. Acabou. É isso, cara. Eu queria ficar. Eu gosto muito de conversar. Porque a plantação, eu acho que a gente vai viver novos paradigmas. E talvez seja até o momento da gente começar a escrever um pouco disso. No sentido. Isso não deixa de ser algo escrito, né? Tá lá aqui Sim. documentado. Porque são as nossas percepções para os grandes centros. Então, o próprio Tim Keller, antes de morrer, começou a dizer isso, que as igrejas tinham que ser mais comunitárias, mais perto de suas casas. Esse lance de ir 2 horas para encontrar, às vezes vai poder ser diminuído, porque essas casas essas igrejas vão se tornando os núcleos É isso. espalhados, aí o cara vai no que está mais perto da casa dele, mas é a mesma igreja, então hoje ele vai nesse núcleo aqui, não sei como que a gente vai chamar isso, a semana que vem ele vai lá no outro, e ele não é um visitante. Total, cara. Total. Eu não sou um visitante quando eu vou lá Não, lógico que não. aqui não tem nome já? A gente tem um nome, mas ainda tá. Ainda ainda não. Eu fui lá, chutei o nome, acho que não era. Mas é isso, eu não me sinto visitante. Eu já cheguei lá e falei assim, gente, desculpa alguma coisa aqui, ou, o que você quer? Não, eu não sei como que. Não, eu chego lá, eu sou parte da família, eu falo as mesmas coisas que eu falaria aqui. É isso. Mando mensagem lá, principalmente pro teu pai, que ele é o cara mais velho lá, assim, a gente tem, entre aspas, a mesma distância entre você e eu, é quase a distância minha pro seu pai, então assim, a gente se dá bem e etc. Então, essas são algumas das nossas percepções em relação ao futuro da plantação. Então, assim, um cara que tem 2 anos de plantação, com um cara que tem 10 anos de plantação. Então fala aí para alguém que está ou no mesmo momento que você, ou começando, 3 coisas que não podem faltar na vida de um plantador. A primeira, de cara, é amigos. Não pode faltar amigos. Você não pode faltar... Não podem faltar pessoas que creem naquilo que você recebeu de Deus, porque vai ter horas que você vai duvidar, cara. Você vai precisar de gente do teu lado pra te relembrar daquilo que Deus é e Deus tem feito. Então, você vai precisar relembrar eles. Então, você precisa ter amigos. Ninguém faz nada sozinho. Acho que o pecado veio da autossuficiência e a gente não pode voltar para esse lugar de autossuficiência. A segunda coisa é a gente tem que ter uma visão clara. Uma visão clara daquilo que você... Falei algumas vezes sobre isso, mas é que eu acho realmente muito importante. Você tem que ter uma visão clara daquilo que você recebeu de Deus. Você vai poder ter momentos em que você vai ter alguma crise com essa visão. Contudo, eu tive uma experiência um tempo atrás, exatamente no meio de tudo isso, a gente recebeu tudo isso, só que entenda. É muito bonito falar de relacionamentos, falar de mesa, mas relacionamento tem atrito. Você não tem relacionamento, tem problema. Quando você fala para uma pessoa relacionar com a outra, ela vai ter que relacionar com uma pessoa que é muito diferente dela. Então, vai gerar problema.
Nesse meio do caminho, a sua visão tem que estar claro bastante para que quando o problema surja, você ainda creia que o Espírito Santo é que está gerindo todas as coisas, e não é a gente. E se você não ficar tentando entrar nesses problemas, é ele que vai resolver, não é você que resolve. Então é clareza de visão. E a terceira é se desvincular da necessidade de aprovação. Acho que isso é a coisa que a gente precisa ter muito forte no nosso coração, assim. Nós já recebemos tudo que nós precisávamos receber de Deus. Nós fomos aprovados como filhos. Cara, você não precisa do título de pastor. Você não precisa do título de presbítero. Você é filho de Deus. O resto vai fazer a parte daquilo que você é nele. Aí se vão te chamar de pastor, de presbítero, de, sei lá, profeta, de apóstolo, não sei como você vai querer ser chamado ou da forma que vão te chamar. Mas é só uma consequência. E o nosso coração não está nisso. Nosso coração não depende disso. A gente já foi aprovado por Deus. Eu não preciso de nada mais além disso. Então acho que essa é a terceira coisa que é muito importante também. Segurança, cara. Né? Segurança daquilo que você é. Eu acho que, complementando, o plantador, ele precisa ter muito isso, assim, essa segurança de quem ele já é em Deus. É isso. Porque, por causa da internet, a gente vive o mal da comparação. Eu estava escutando uma médica psiquiatra falar, e alguém perguntou para ela assim, qual é o maior mal da geração da juventude dos nossos dias? E ela falou, a comparação. A comparação é o que mais, não estava nem falando dos Muito ministérios, estava falando, a comparação é o que mais adoece as pessoas. Porque quando você acorda achando que você está bem, nos primeiros minutos do seu dia, você abre o seu celular e se depara com alguém que está muito melhor do que você. Muito bom. Entendeu? Na hora que você acha que você ganhou um dinheirinho, você vê que alguém ganhou muito mais de você. Na hora que você acha que você emagreceu, você vê alguém que emagreceu. Então, assim, é um universo estabelecido no fundamento da comparação. E a gente fala isso, comparação mata os pastores. Porque eu não sou Gabriel, você tem dons que eu não tenho. É isso. Eu tenho também algo que você não tem. É isso. A gente se completa, enfim. Então, guarda essa aula aqui de alguém que está vivendo. Assim como eu comecei com o Matheus, eu vou fazer de tudo para continuar essas conversas, porque e trazer pessoas que até Claro. pensam outros modelos para a gente Total. dialogar aqui. E assim, que essa conversa possa amadurecer seu coração, te levar a um lugar de reflexão mesmo sobre o futuro da igreja, o futuro da plantação de igreja. Então, se você quiser e puder ajudar a gente fomentando isso com mais pessoas, mandando perguntas, eu sempre tenho falado isso. Manda suas perguntas, manda para mim, manda pro Gabriel, manda no privado, se você tem vergonha. Mas se você quer ajudar a gente até no engajamento desse canal, faça assim o básico do básico. É só você curtir aí no YouTube ou em outra plataforma, você comentar algo que chamou atenção, esses 3 pontos que o Gabriel acabou de colocar aqui, e você compartilhar. Você conhece alguém? Não é possível que você é crente e conhece alguém que não está no desafio de um pequeno grupo em casa, que não está plantando uma igreja, ou que não vislumbra a plantação dessa igreja. Então, manda o vídeo lá com o Matheus, manda o vídeo com o Gabriel e os próximos que, se Deus quiser, a gente vai conseguir produzir. Gabriel, o que você falou aí foi quase os 2 minutos para o mundo, né? Mas eu gosto de pensar esse quadrinho que você conhece, que você assiste aqui, pelo menos você já assistiu alguns, né? Eu gosto de pensar essa ideia assim. Qual é a mensagem mais importante do nosso coração? Que se a gente tivesse 2 minutos para falar para o mundo, a gente falaria. E aí você olha ali para aquela câmera que vai focar em você. Olha lá, quer ver? Ó? Olha lá como ficou bonito. E aí você fala algo que com certeza vai chegar aí no coração dos nossos irmãos que estão ouvindo e acompanhando. Show. Cara, se eu tivesse 2 minutos para falar para o mundo alguma coisa, eu falaria: você não é autossuficiente. Você não é suficiente. Você não é bom o bastante. E isso é em relação a tudo. Nós não conseguimos
nós não conseguimos sustentar a nossa vida por nós mesmos. E por mais que você tente fugir da necessidade divina, você não consegue nem fugir da necessidade das pessoas ao seu redor. Ninguém vive sozinho. Essa é a grande verdade do mundo. Só que também tem uma outra verdade. O Criador, quando ele criou Adão e Eva, ele criou para a comunhão. O intuito de Deus era a alegria do Senhor e de Adão era estarem juntos no jardim. E se a Bíblia tivesse uma frase para te falar, se eu pudesse resumir ela numa frase, eu quero ter comunhão de novo. Esse é o plano de Deus. Nós estamos voltando para o Éden. E o grande ponto você precisa quebrar a mentalidade de autossuficiência para que você possa um dia voltar a ter comunhão plena com Ele. E essa é a mensagem mais importante do mundo. É isso que eu falaria. É isso aí. É isso, eu também falaria e falo isso, né? A primeira percepção de algo que não é bom na Bíblia é que um homem viva só. E óbvio que a gente não está falando do homem do sexo masculino, estamos falando do ser humano. Então Deus nos fez para Ele e para os outros, né? Então Adão lá com Deus no paraíso e Deus vai dizer para ele, né? Não é bom, ainda te falta algo. É isso aí. Te falta um ser comum. E aí, Gabriel, como eu fiz com todos, obviamente faria com você também, você vai poder ressignificar os seus cafés, aquela reunião pegada, quando estiver naquela coisa assim tensa, você vai lá, bota um café na canequinha do Proposições. Eu vou agradecendo o Vitão, Gabriel, todo mundo que tem ajudado esse programa a rodar. Presente seu, queria poder te oferecer muito outras coisas, mas é simbólico para você colocar lá e lembrar que fora a DOCA, né, ainda tem esse projeto que ama lá a sua casa, sua família, sua comunidade, conta sempre com a gente e vamos junto. Você que está em casa, está no carro, está no trem, no metrô, no avião, onde você estiver, que Deus continue dirigindo a sua vida. E a gente sempre termina com a mesma frase, aproveitando o gancho que o Gabriel falou, Deus já te amou, Deus já se ofereceu por você, Deus já te abençoou com todas a sorte de bênção. Então, cabe a nós sermos uma bênção. Então, seja para o outro aquilo que você entendeu que Deus já foi para você, tá bom? Deus abençoe muito, seja uma bênção e até a próxima segunda, se Ele mesmo permitir. Muito obrigado, vão em paz. Valeu, meu friend. Obrigado, valeu, Gabriel, irmão, que tá ali. E a produção fica doida, bate. Ah, Brasil! Até mais, gente. Valeu!